O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Você já ouviu a palavra piedade? Você sabe o que ela realmente significa? A Bíblia nos convida a ter uma vida piedosa, mas nós infelizmente aprendemos o significado dessa palavra de forma equivocada. Piedade não tem a ver com dó, compaixão, com pena, como nós aprendemos, né? Às vezes a gente olha e fala, tem que ter piedade daquela pessoa, tem que ter dó daquela pessoa. Mas o significado bíblico de piedade não é esse. A Bíblia nos convida como cristãos a termos uma vida piedosa. Vida piedosa é o estilo de vida do cristão. E a palavra piedade aparece na Bíblia de 3 formas. Ela aparece com o termo ósios, e ósio significa santo, puro. Ela aparece ainda no termo theosebeia, que significa devoção e temor. E ainda no termo eusebeia, que significa louvor, adoração. Essa palavra aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento, dessas 3 formas. E ela é diretamente relacionada à nossa vida com Deus. A vida de um cristão deve ser uma vida piedosa. Assim como nós conhecemos a palavra ímpio ou impiedade, a piedade é o contrário do termo impiedade. Impiedade é ter prazer em praticar o mal. O ímpio é o inimigo de Deus. O ímpio é aquele que não considera Deus. O ímpio é aquele que diz no seu coração, não há Deus, vou viver a vida à minha própria maneira. E o contrário disso, piedoso, é aquele que em tudo considera Deus. O piedoso é aquele que não apenas sabe que existe um Deus, mas aquele que tem um profundo temor e tem uma profunda devoção e um profundo desejo de agradar esse Deus Criador. O piedoso é aquele que quer saber em todos os seus passos o que o Senhor requer dele. O piedoso é aquele que tem uma vida completamente consagrada ao Senhor. Isso é uma vida piedosa. Nós somos convidadas a sermos mulheres piedosas. Nós somos convidados a sermos pessoas, a sermos homens piedosos. E a Bíblia nos mostra em vários textos diferentes o que é a piedade. Esse texto que nós lemos é muito curioso, que ele fala que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade tem que ser exercitada na nossa vida e não apenas ser conhecida. O exercício físico, ele serve para quê? Esse texto de Timóteo nos mostra. O exercício físico, para aqueles que o praticam, ele tem a sua importância, mas exercitar-se na piedade, a prática da piedade, de ter uma vida de louvor, adoração, de ter uma vida de devoção e de profundo temor e reverência ao Senhor, é de grande valor. Nós temos ainda mais alguns textos que retratam a piedade na Bíblia. Um deles diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Nesse contexto aqui, o termo é o eusebeia, que é louvor a Deus. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Grande é esse mistério porque grande é o mistério de quão grande é esse Deus, o quanto Ele merece o nosso louvor, porque Ele se fez carne e veio no meio de nós. Ainda outro texto diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos nós satisfeitos. Piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Ainda temos o apóstolo Paulo também ainda na carta de Timóteo, nos diz assim, você porém, ó homem de Deus, fuja de tudo isso que ele diz anteriormente, de toda corrupção e busque a justiça, a piedade e a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E ainda mais um texto que se encontra na carta de Pedro, que é maravilhoso, que ele nos diz sobre a piedade. Ele diz assim, visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha só que pergunta interessante. E olha o que Pedro responde. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Há ainda vários textos que tratam da piedade na Bíblia. Mas eu quero te convidar a entender que de um lado está o ímpio, do outro oposto está o piedoso. Talvez nós ainda só estamos no meio dessa linha. Se você não é ímpio, não quer necessariamente dizer que você é alguém piedoso. A Bíblia nos mostra que é se afastando da impiedade, é se afastando do pecado, é se afastando do curso desse mundo e tendo uma vida consagrada ao Senhor, nós vamos nos tornando pessoas piedosas. As pessoas piedosas são aquelas que têm o caráter de Cristo. São aquelas que buscam não as coisas desse mundo, mas as virtudes celestiais. São as pessoas que se consagram, que se entregam ao Senhor. São as pessoas que no seu dia a dia consideram Deus em todo o seu caminho. Eu te convido ao desafio de se exercitar na piedade. E você se exercita na piedade, na prática, de 3 formas simples. Através da oração, da rendição diária diante do Senhor. Através da rendição dia a dia, querendo saber
Senhor, o Senhor fez esse dia. Como o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor tem reservado para mim? O que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Essa é a primeira forma de se exercitar na piedade. A segunda forma é através da meditação da palavra do Senhor. É através de meditar nela, assim como está escrito em Josué, de dia e de noite. É buscando a voz de Deus, a palavra dele, você se exercita na piedade. E a terceira é através de práticas. Prática de jejum, prática de beneficência, prática de socorro ao próximo, práticas cristãs em relação ao outro. Dessa forma, nós nos exercitamos na piedade. Esses são 3 exercícios práticos para, a partir de hoje, você começar a ter uma vida piedosa. E eu te convido a sermos esses cristãos piedosos nesse último tempo, como diz o apóstolo Pedro, apressando a vinda de Cristo. Você já conhecia o significado da palavra piedade? Quão poderosa essa palavra, não é mesmo? Se você gostou, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para os cristãos que você conhece e também para todos aqueles que ainda não sabem o que é ter uma vida piedosa.